Olá, bom dia a todos. Novamente, esse nosso momento intitulado Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns. Esse vídeo é sobre a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 16, intitulado Dos Médiuns Especiais. Como temos aqui uma infinidade de descrições, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre a primeira parte e o vídeo da semana que vem vai encerrar o capítulo 16. Nós já temos falado em vários vídeos anteriores sobre as categorias de médiums. A variedade é infinita, porque os matizes, as combinações desses médiums pode ser infinita, de acordo com a particularidade de cada um. E nem todas elas podem ser especificadas com um nome. Entretanto, o livro dos médiuns, os espíritos tentam definir a maior parte de categorias que nós podemos encontrar. A natureza de uma comunicação, ela vai sempre ter relação com a natureza do espírito, de acordo com a sua elevação ou com a sua inferioridade, de acordo com a sua sabedoria ou com a sua ignorância. Mas é importante estudar também a natureza do médium. Afinal de contas, para que haja uma comunicação, existem dois elementos fundamentais: o espírito e o médium. Há, entretanto, um terceiro elemento que é muito importante para que haja uma comunicação, que é a intenção. Então, para que a gente tenha uma boa comunicação, nós precisamos que ela proceda de um espírito bom, para que ele possa, transmitir a sua comunicação. E para que isso aconteça, é preciso um bom instrumento, ou seja, um médium que queira transmitir, essa comunicação, para que o espírito queira, estar ali. Ele vai observar o fim, se a finalidade, ou seja, se a intenção dessa comunicação convém a ele ou não. Há duas grandes categorias em que nós podemos colocar os médiums. Os médiums de efeitos físicos, que se ocupam, dos efeitos materiais, e os médiums de efeitos intelectuais. Às vezes é muito difícil, determinar o limite entre um e outro. Mas independente de um médium ser de efeito físico ou de efeito intelectual, ele pode ser sensitivo. E nós vimos no vídeo anterior que todos os médiums são sensitivos, porque todos eles sentem mais ou menos, com maior ou com menor sensibilidade, mas todos eles sentem de uma forma ou de outra a presença de um espírito. Eles podem ser naturais ou inconscientes, quando essas manifestações, essas comunicações, elas acontecem sem que a vontade do médium prevaleça, e eles podem ser ainda facultativos ou voluntários, quando a manifestação, a comunicação se dá de acordo com a vontade desse médium. Bom, para dividir o vídeo em duas partes, nós vamos falar neste vídeo sobre as variedades especiais de médiums de efeitos físicos. Então, podem ser médiums de efeitos físicos. Os tiptólogos, a gente já viu em alguns vídeos anteriores, são aqueles médiums que produzem ruídos, produzem pancadas. Podem ser médiums de efeitos físicos, os médiums motores, que produzem o movimento de um corpo inerte, de um corpo parado. Então, o corpo parado se movimenta. Quando a gente fala corpo parado, é qualquer objeto. Eles podem ser médiums de translações ou suspensão, quando esse médium consegue não só movimentar um objeto, mas suspender no ar esse objeto. Alguns deles conseguem elevar-se a si mesmos. Esse tipo de médium é muito raro. Ainda os médiums de efeitos musicais. Então, existe ali um instrumento musical
e o médium consegue tocar esse instrumento sem ter contato com ele. Então ele consegue fazer com que esse instrumento toque como se ele estivesse tocando sozinho. Também são muito raros. Outros médiums de efeitos físicos podem ser classificados como de aparições. Quando eles provocam a aparição, e essa aparição pode ser só visual, ou ela pode ser tangível, ela pode ser uma aparição tocada, e eles são muito excepcionais, ou seja, muito raros. Há ainda médiums que são de transporte, eles são uma variedade dos médiums motores e dos médiums de suspensão. São também extremamente raros, né? E eles servem aí para transportar, como diz o nome, coisas. Os pneumatógrafos, vimos também já esse nome, são aqueles da escrita direta. Bom, escrever, quando a gente pensa em escrever, nos parece algo que seja intelectual. Entretanto, quando nós estudamos em outros vídeos os pneumatógrafos, a gente viu que a escrita direta ela se dá quando colocamos lá o lápis e o papel e esse lápis escreve sozinho. É por isso que os pneumatógrafos estão aqui classificados dentro dos médiums de efeitos físicos. Há ainda aqui os curadores no efeito físico, uma faculdade, né, que não é essencialmente mediúnica segundo os espíritos, porque todos aqueles que acreditam verdadeiramente de todo o coração podem proceder à cura segundo os espíritos. Claro, né? Quando a gente fala, eu acredito verdadeiramente, é um acreditar muito maior do que esse, né? É um acreditar que vem realmente de toda a alma, de todo o coração. Eu vou ressaltar, como a gente já falou em alguns vídeos anteriores, que os médiums, eles estão mais propensos a se ocupar de uma coisa em preferência a outra. Então, um médium que se preocupa lá em produzir, se ocupa em produzir pancadas e sons, dificilmente vai movimentar objetos. Então, assim como os que escrevem dificilmente vão fazer os ruídos, vão provocar os ruídos. É preciso que a gente lembre que os médiums, eles estão mais propensos a se ocupar de uma faculdade do que ser um médium que possa se classificar em todas essas categorias. É por isso que essas categorias vão existindo. E retomo algo que a gente falou que é fundamental para que exista uma comunicação. É preciso de um espírito que queira se comunicar, um médium que possa fazer essa comunicação e uma intenção, a finalidade para a qual aquela comunicação vai ser produzida. Na semana que vem, então, nós continuaremos este capítulo falando sobre os médiums especiais para os efeitos intelectuais. Acima de tudo, que essa doutrina contribua para o nosso melhoramento, para o nosso aperfeiçoamento moral e que a cada dia nós possamos ser um pouquinho melhores do que fomos no dia anterior. Uma boa semana a todos.